Pai querido e amado, na Tua presença, nós estamos aqui para Te adorar, para Te exaltar e para ouvir agora, Senhor, do céu uma direção que o Senhor tem para as nossas vidas, para esse tempo, Senhor, para esta manhã e para essa estação que estamos entrando como igreja. Eu Te peço, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, que essa palavra possa ecoar no nosso coração e ela possa ser vivida, ela possa ser praticada, Senhor, no dia a dia da nossa vida, da nossa história, e nós possamos manifestar, Senhor, manifestar o Teu reino e a cultura do Teu reino nessa terra. Então eu Te peço, meu Deus, use a minha vida com muito temor e tremor, mais uma vez. Te peço perdão pelas minhas falhas, meus pecados, ó Deus, reconheço que sou pecador, Senhor, e Te peço, ó Deus, que o Senhor me purifique aqui, para que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela possa de uma maneira poderosa, Senhor, ser usada através da minha vida como um canal de bênção para toda essa igreja. Perdoa, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados. Pai, nós estamos aqui porque somos dependentes, somos carentes do Senhor, nós dependemos completamente do Senhor e nós sabemos que estamos entrando com responsabilidade no novo tempo. Então usa, Senhor, as nossas vidas. Senhor, nós pedimos, Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nós tivemos na última semana uma mensagem e uma introdução, uma mensagem introdutória acerca do reino de Deus. Quem lembra aqui? Quem estava na última semana, glória a Deus, do reino de Deus. Se você não pegou, você pode pegar ela nos nossos canais ali, tanto no Spotify, no YouTube, através do nosso aplicativo, você vai conhecer lá. Então a gente falou um pouco sobre o reino de Deus. Nós falamos que a cultura do reino, uma cultura, ela é formada a partir de princípios, de valores. Isso numa sociedade, de uma forma geral, mas também e principalmente no reino de Deus. Que a cultura numa sociedade, num grupo, numa comunidade, ela pode mudar ao longo dos anos, do tempo, das estações, das eras, mas a cultura do reino, ela é imutável. E a cultura do reino, uma cultura, ela se estabelece quando nós praticamos, ou nós vivemos os valores que nos conduzem e que formam essa cultura. E esses valores no reino de Deus, esses valores que apontam para essa cultura, esses valores eles são inegociáveis. Muitas vezes nós falamos que esses valores são princípios. Nós pregamos princípios aqui nessa igreja há 19 anos já. Nós ensinamos princípios que são poderosos para a sua vida, para o reino de Deus, para que o reino possa avançar e crescer. Então nós estamos falando de valores, de princípios. E nós estamos caminhando para uma nova estação aqui, nesse ministério, desde quando nós mudamos o nome da igreja, Deus nos deu essa direção de nós recomeçarmos, e nós estamos recomeçando como One Hope, e de lá para cá, ou mesmo ao longo desses 19 anos, nós temos uma identidade, e eu diria que não só uma identidade, mas nós temos alguns valores do reino, que esses valores, eles são mais notórios, são como se fossem pontos fortes, que essa comunidade, ao longo desses 19 anos, desenvolveu, cresceu e se fundamentou. E esses valores, para nós, eles são, como a gente chama e quer chamar, ainda mais, a partir desse momento, como um código. Então, esse código, ele nada mais é do que um conjunto de valores no reino, de valores que são fundamentais aqui nessa igreja. Então, alguns desses valores, eles se tornaram, tão fundamentais que eles iam nortear, e eles norteiam absolutamente todas as decisões que nós tomamos, seja como corpo pastoral, presbíteros, na liderança. Esse código é que ele vai
nortear todas as decisões que nós tomamos aqui nessa casa. E por que código? E por que o código? Então, o código, por quê? Porque o código, ele fala de muitas coisas para nós. Eu anotei 4 coisas que um código representa para nós. O que é um código? Então, um código, assim como uma pessoa, ela tem um DNA, né? Procurei ilustrar com DNA aqui, mas como cada um de nós tem um DNA, cada um de nós ele tem uma identidade que define quem ela é, como ela é. Não tem uma pessoa na Terra que possui o mesmo DNA, cada um tem um DNA que define aquilo que torna aquela pessoa única. Então nós podemos dizer que nós temos um código que nos identifica também como uma família na fé. Nós temos um código que nos identifica como One Hope, como uma comunidade que Deus já levantou e colocou tantas coisas ao nosso coração, sonhos, visão, uma missão ao longo desses 19 anos. Um código também não é só um DNA, como se fosse um DNA. Um código também ele fala para nós como um sinal de orientação. Quem já viu falar aqui em código de ética? Amém? É um código de ética. Nós temos um código, né? Você foi tirar a sua carteira de motorista, você teve o código de trânsito, né? Você tem um código ali, você tem um princípio de leis que orientam um determinado comportamento, né? Um código de ética, um código de conduta. Então, nesse sentido, um código, ele comunica aqui que esses valores, para nós, eles não são somente palavras bonitas, ou palavras para a gente postar nos nossos stories da vida, não. São palavras que elas vão conduzir, elas vão nos levar, são princípios e valores que vão conduzir e vão nortear a forma como nós vamos viver a nossa fé. Estou falando com alguém aqui? Amém? Quem está aqui? Amém, agora tem mais gente. Um código também, ele pode ser uma chave. Você vai entrar no seu banco, você tem um código, você tem um token, você tem uma chave, você tem um segredo, um código que quando você coloca esse código, você desbloqueia algo, você dá acesso a algo. Então esses valores para nós, esses valores aqui, esses princípios aqui que fazem parte desse nosso código, eles dão acesso à plenitude daquilo que Deus sonhou para essa comunidade, para essa igreja. Então, quando nós vivemos e praticamos os valores e princípios desse código, nós cumprimos, nós abrimos a chave, o acesso daquilo que Deus sonhou para nós nessa cidade, como igreja. Posso ouvir um amém? E por último, e para encerrar, nós estamos indo embora. Não, estou brincando. Por último aqui, só fazendo introdução, tá? Fica tranquilo. Por último, um código também, ele pode ser como um código, como uma cultura. Todo grupo, toda comunidade tem uma cultura. Então, um código aqui de valores é uma expressão clara e organizada dessa cultura. Então, ao chamar esses princípios, esses valores o código, né? Esse é o nosso código, cara, o nosso código. Então, tudo que nós vamos fazer aqui na igreja é o nosso código, porque faz parte da nossa cultura, porque é uma linguagem que molda nosso jeito de ser, nosso jeito de lidar com as coisas, nosso jeito de servir. Então, quando você estiver aqui na One Hope, seja servindo, seja liderando, você precisa olhar assim, cara, isso que eu estou fazendo passa pelo nosso código? Passa pelo nosso código. Então, bora lá. Não, isso aqui não tem a ver com o nosso código, tem coisa aqui que não faz sentido para o nosso... Então, nós temos um código de conduta. Amém? Então, olha para quem está do seu lado e diz assim, nós temos um código. Bem enigmático assim, né? Nós temos um código de conduta. E qual é o nosso código de conduta? Quais são esses princípios, esses valores que eles representam a cultura e a cultura do reino, mas quais são os valores, porque entre valores e princípios que norteiam uma cultura, são muitos valores, mas nós aqui, nós chamamos de código, porque nós temos alguns que nos identificam como One Hope, amém?
que nos identificam, que é a nossa cara, o nosso jeito de ser. Então esses valores, quais são os valores que moldam o nosso jeito de ser, que formam o nosso código aqui nessa casa? Amor, santidade, comunhão, honra, excelência e serviço. Está ali, né? Está ali. Esses 5 valores, esses 5 princípios, eles vão nortear tudo aquilo que nós vamos fazer. Então, ao longo dessa série de mensagens, nós vamos ter aqui uma série de mensagens, e ao longo dessa série de mensagens aqui, nós vamos ter 6 semanas, 6 episódios. Eu não quero que você perca nenhum. Não perca nenhum. Fala para quem está assistindo, não perca nenhum. Porque eles são muito importantes para nós. Por que que o amor é um código nosso? É um valor, um princípio nessa igreja. Por que a santidade? Por que a comunhão? Então a gente vai falar, nós vamos explorar. Então você já tem aqui agora, você já sabe a sequência do o que nós vamos tratar, que nós vamos aprender nas próximas semanas. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Amor. Vocês estão ligados, né? Olha para quem está do seu lado, então. Eu sei que você não gosta disso, mas olha para quem está do seu lado, diga para ele assim, amor. Eu senti senti um sorrisinho de parte de alguns, assim, né? Então é amor. Mas não é esse amor eros aí, talvez, que você pensou aqui, não. Nós vamos falar sobre o amor. Mas o amor de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente começar, então, essa série. Lá em primeiro livro de João, primeira carta de João, melhor, capítulo 4, eu vou ler com você o versículo 7 e o 8. Primeira carta, então, de João, 4, 7 e 8. Eu vou citando os versículos e você vai tentando acompanhar aí na sua Bíblia, tome nota, ou senão você acompanha no telão aí, tudo bem? Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Então eu quero abrir essa série falando aqui sobre o amor. E sem amor, amados, nenhum dos outros valores, sem amor, nenhum dos outros princípios que nós falamos aqui, que formam o nosso código aqui, a nossa cultura, se sustentariam. Então o amor é o que sustenta, ele é o primeiro, e é o que sustenta todos os outros princípios no reino, e todos os outros princípios do nosso código. O amor é a base de tudo. Então a palavra de Deus vai dizer que Deus é amor. Então o amor é um atributo do caráter de Deus. O amor não é uma qualidade de Deus, não é, sabe, não é Deus está amando hoje, não, hoje Deus não está tão amoroso, não é uma qualidade. O amor, ele faz parte do atributo, do caráter de Deus. Deus é amor. João está falando aqui, Deus é amor, então o amor faz parte de quem Deus é amor. Deus é amor. E sabe, eu faço uma pausa aqui, porque esse amor aqui, esse amor divino, esse amor de Deus por nós, a gente precisa fazer uma pausa aqui, porque a gente precisa refletir um pouco desse amor que Deus tem por nós e o que Deus espera que nós possamos refletir esse amor que faz parte do seu caráter, como de uma maneira muito sábia e maravilhosa o pastor Bandeira ministrou aqui hoje para nós os dízimos e as ofertas. Nós precisamos parar e refletir algumas coisas na profundidade daquilo que nós estamos fazendo.
Porque às vezes a gente vem para o culto de uma maneira normal, ou a gente fala, Deus é amor, beleza, mas cara, a gente não representa e não entende o nível e a profundidade disso aqui. Deus é amor e Deus ama incondicionalmente. O amor de Deus é extravagante, o amor de Deus é sacrificial, o amor de Deus é entrega, e isso afeta, amados, diretamente tudo aquilo que nós somos e fazemos. Tudo. Paulo vai dizer aos Romanos, nós estamos aprendemos aqui na última quinta-feira sobre a carta de Paulo aos Romanos, no nosso ensino bíblico, nossa escola bíblica aqui nas quintas-feiras, que por sinal, se você não vem, você está perdendo, de verdade. Tem sido tão maravilhoso, entrou, né, no Novo Testamento, nós aprendemos sobre as viagens missionárias de Paulo, a gente fez aqui uma viagem aqui na igreja, né? Nós agora estamos nas cartas, né? E começamos a aprender na última quinta sobre Romanos, a carta aos Romanos. A gente está aprendendo tanto detalhe rico, que quando você vai ler a sua Bíblia, vai ler essa carta, você vai ler com uma ótica diferente, com um entendimento diferente. Entendi agora por que ele falou isso, entendi. Então, deixa eu falar uma verdade para você. Se você ama a Deus e o reino de Deus e as pessoas, a gente precisa conhecer a Bíblia. A gente precisa conhecer a nossa Bíblia. Estou falando com alguém aqui, amém? Amém, amados? Então Paulo fala ali aos Romanos 5,5, diz assim, que Deus derramou do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Então a Bíblia aqui está dizendo que esse amor de Deus, agora é derramado nas nossas vidas pelo Espírito Santo. Paulo também vai falar lá em Gálatas 5,22, ele vai falar dos frutos, ou melhor, do fruto do Espírito, e um desses frutos aqui, do Espírito, nas nossas vidas é o amor. Ele vai dizer que mas o fruto do Espírito é amor. Então é o fruto, se o Espírito Santo está em nós, esse amor precisa estar em nós. E de que forma nós podemos então manifestar esse amor? Se ele é um valor para nós, se esse amor faz parte de como nós somos, do que nós fazemos, de como nós existimos, se esse amor está aqui, por que ele é derramado, sabe? De que maneira nós possamos expressar se esse amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo? Olha o que o próprio Senhor Jesus disse, de que forma nós podemos manifestar, e o Senhor Jesus vai dizer lá em João 13, no Evangelho de João, capítulo 13, 34, diz assim, um novo mandamento lhes dou, palavras do Senhor Jesus aqui, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Espera aí, o Senhor Jesus está dizendo, um novo mandamento lhes dou. Por que um novo mandamento, se amar, já estava lá na lei de Moisés? Lá na lei. Por que amar se já estava lá atrás, lá no Antigo Testamento, lá em Moisés? Só que o Senhor Jesus aqui citou a lei, quando respondeu aqui um perito da lei, que queria colocar Jesus à prova, ele falou o seguinte, Mateus 22, 36, não precisa abrir, vou pôr na tela aqui. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Da lei. Qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse, ame ao próximo como a si mesmo. E desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o primeiro mandamento é o quê? É amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E se você não ama a Deus dessa forma aqui, tudo que nós vamos falar daqui para frente, não vai fazer sentido nenhum para a gente. Então eu preciso que você preste muita atenção aqui. Quem está aqui? Quem está aqui? Preciso que você preste muita atenção. Se a gente não entender isso aqui, nenhum dos outros valores que norteiam o nosso código, as nossas decisões,
vão fazer sentido. Preciso toda a sua atenção aqui. Então Jesus ele cita aqui que a lei determinava que amar o próximo como a si mesmo. E esse mandamento deve ser também fundamental para nós. Porque ele fala aqui o amor ao próximo como a si mesmo. Só que por que Jesus está falando isso? Porque só pode amar alguém se essa pessoa também se sente amada. Amém? Você só pode amar alguém se essa pessoa ela tem a sua autoestima elevada. São pessoas que são de bem com a vida, sabe? Que estão bem consigo mesmas. Essas pessoas podem amar as outras pessoas. Porque quem não ama, sabe, tem essa constante impressão de estar sendo rejeitado. Como é que ela fica? Ela se sente insegura, ela se sente com medo. Ela talvez, sabe, ela não presta atenção para a sua postura, para a sua atitude. Então quem ama se cuida. E se cuida em todas as áreas da sua vida. Amém, amados? Então as pessoas aqui que não se amam, elas são socialmente difíceis de lidar. Você está pensando em gente aí, né? Mas às vezes é a gente mesmo. Pessoa que, sabe, tem dificuldade de se relacionar na sociedade, dificilmente consegue manter amizade, e quando consegue manter, elas duram pouco. Por que isso acontece? Porque dificilmente você vai conseguir algo e dar algo que você mesmo não tem. Então, se falta amor de Deus na vida dessa pessoa, falta tudo. Então, o amor aqui é a motivação de tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Então, aqui, João 13,34, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus deu um novo mandamento. Qual é a novidade desse mandamento? Eu estou falando de base aqui, tá? De fundamento. Então, nós vamos falar de fundamentos aqui nessa série. Todos esses episódios. Amém, amados? Está falando de fundamento aqui. Tudo bem? É ensino bíblico aqui. Então, por que é uma novidade? Por que é uma novidade? Porque a lei de Moisés, o padrão da lei era o amor a si mesmo. Esse era o padrão. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que Jesus estabelece um outro padrão. Jesus eleva o padrão. Ele diz assim, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês deveriam amar-se uns aos outros. Então o padrão da lei era amar como o nosso próprio amor, como nós amamos a nós mesmos. Mas Jesus aqui, o padrão de Jesus é amar o próximo como Ele nos amou. Ainda que na lei existia que o mandamento de amar a Deus e ao próximo, a ênfase da lei aqui não estava, sabe, no amor, mas a ênfase da lei estava no temor a Deus. Essa era a ênfase. A ênfase da lei aqui estava em obedecer a Deus. Temer a Deus e os seus mandamentos. Essa era a ênfase. Por isso que na prática da lei judaica, e até hoje, se tem um estudo aqui minucioso da lei de Moisés, e a obediência absoluta e extrema a essa lei. Por isso que Jesus aqui, ele diz que esses homens da lei aqui, de Moisés, que eles colocavam um fardo pesadíssimo nos ombros das pessoas que o seguiam. Mas Jesus disse que o fardo dele é leve, é suave. Então se nós fôssemos aqui da lei de Moisés, da tradição de Moisés, da lei judaica, se nós estivéssemos pregando aqui a lei judaica, a ênfase estaria na lei aqui, que nós iríamos compreender essa lei e dar mais valor à lei e à obediência do que o espírito por detrás da lei. Então valeria muito mais a pena, e a lei, a obediência da lei, nós apedrejarmos aquele que pecou, do que nós perdoarmos aquele que pecou. Porque a lei estava na ênfase da obediência, do temor a Deus. Então, se você pecou, tem que ser apedrejado, era a lei. E aqui mora o perigo. Porque todos nós íamos ser apedrejados aqui antes de entrar aqui na igreja, imaginou? Você entra aqui na igreja, não tem boas-vindas, tem um ministério de apedrejamento. Hein? Já imaginou que perigo que ia ser? Você nem ia vir para a igreja, né? A gente não ia vir, ninguém ia vir. Nem os que iam apedrejar não iam poder vir. E aí fica difícil. Só que nos nossos dias hoje, a gente ri, mas sabe que a gente acaba vivendo experiências, nossos relacionamentos,
onde nós desejamos ardentemente apedrejar o pecador do que perdoá-lo. Eu falo isso com cristãos que foram feridos, que foram lesados e que agora, como seu objetivo de vida, passa a ser perseguir os outros, maltratar os outros, ser indiferente com os outros, apedrejar os outros. A gente não apedreja com pedra, a gente apedreja com nossa boca. Só que nós não somos discípulos de Moisés. Nós não somos discípulos do Sinai. Nós não somos discípulos da lei, nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos do Calvário, nós somos discípulos da cruz de Jesus. É a cruz de Jesus que deve nortear a nossa caminhada, é a cruz de Jesus que deve ser a sombra do nosso caminho, do nosso caminhar. É a cruz de Jesus que deve ser o caminho de amor para nós, e é esse caminho de amor, ele se manifesta nos nossos relacionamentos. É a cruz de Cristo que é a direção para nós. É o perdão de Cristo, é aquilo que Ele fez naquela cruz por nós, e nós agora, pelo Espírito Santo em nós, Deus nos deu esse amor, Deus nos encheu desse amor pelo Espírito Santo, e agora o amor de Cristo, o padrão de entrega de Cristo deve ser o nosso padrão. Tem alguém aqui? Esse tem que ser o nosso padrão. Nós não somos discípulos do Sinai, nós somos discípulos de Cristo. Então, se você tem alguma diferença ou indiferença com o seu irmão, pare para pensar nisso. Se na sua mão você tem uma pedra, ou você tem a sua mão sangue que escorreu naquela cruz de Cristo. E isso tem que nortear tudo aquilo que nós vamos viver como igreja nessa nova estação. Amém? Nós somos diferentes uns dos outros. E eu cansei de ver e ouvir gente que saiu da igreja porque preferiu mudar de igreja, sair da comunhão com os irmãos, sair do ambiente, a ter que perdoar. Porque ia ter que olhar para a cara do irmão, e eu não quero olhar para a cara do irmão, porque se eu pudesse, eu traria um tijolo para o culto. E muitos de nós chegamos na igreja com um paralelepípedo na mão. Talvez não na mão, mas no coração. E assim a gente vai vendo, sabe, muitas coisas acontecendo, no silêncio, no coração, quieto, a gente fica, sabe, se eu pudesse, eu não posso, porque eu sou discípulo de Jesus, mas se eu pudesse apedrejar, e a gente quer apedrejar, cara. Então olha para quem está do seu lado de novo e diz assim: você não é discípulo de Moisés, diz para ele aí, vai. Diz para ele: você é discípulo de Jesus, diz para ele. Amém? Então olha de novo para ele: você vai ter que me aturar. Você vai ter que me engolir. Aí você olha com todo olhar da mão e diz assim: mas eu amo você, eu perdoo você. Vamos aplaudir Jesus, amados. Vamos seguir. Sabe, ao longo dos meus quase 30 anos de conversão, já falei, né? Me converti com 2 anos de idade, né? Já falei, né? Ao longo dos meus quase 30 anos de conversão, eu tive muitas experiências com Deus. Muita experiência com Deus. Eu posso dizer para você, cara, muitas vezes eu já, nas minhas orações, isso até hoje eu coloco: Deus, usa a minha vida.
Deus me usa para alcançar minha geração, me usa para alcançar minha cidade, Deus me usa para alcançar minha família, me usa para alcançar, sabe, ao longo dessa caminhada, ao longo de todos esses anos, eu posso dizer que eu aprendi uma lição. Aprendi uma lição. Que uma das maiores experiências que eu tive na igreja e no Evangelho de Jesus, que mais me deu maturidade, que mais me fez crescer, foi no convívio entre irmãos. Foi no convívio da igreja. Porque é aqui que eu aprendo a amar e ser amado. Porque a gente é diferente, cara. A gente é diferente. Você é muito diferente de mim, eu sou muito diferente de você. Então a probabilidade de dar um BO é muito grande. Você sabe, as coisas que eu mais ouço nos aconselhamentos aqui de casais. Ah, pastor, mas ele. Ah, pastor, mas ela. É ou não é? Ele é um cavalo. Vive me dando coice. Pastor, ela é uma jararaca. E talvez você seja o cavalo mesmo, irmão. Talvez ela seja, né? Jararaca não, né? Mas uma... Tem gente já dando nome para as cobras aqui. A minha é cascavel, pastor. Então, não, calma, irmão, calma, sem cotovelada. Sem cotovelada. Consigo ver daqui de cima, tá? Mas é porque a gente é diferente, cara. A gente é diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. É por isso que dá conflito. Agora você imagina na igreja, se na sua casa dá conflito entre marido e mulher, sabe? Porque a gente é diferente, se imagina na igreja. Então, é exatamente no conviver, onde que nós vamos viver a nossa maior experiência aqui, amados. Com as pessoas. É na experiência com o nosso próximo que mais, sabe, que mais tem nos preparado, que mais tem, sabe, que mais eu vejo fluir de Deus nas nossas vidas, que mais Deus nos usa. Então a gente precisa aprender a conviver. Então é na unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, que você é aperfeiçoado. Então tem que perdoar, porque nós precisamos mais de Jesus, porque o amor de Deus está em nós. E Deus colocou esse amor de Deus pelo Espírito Santo. E nós precisamos amar. Porque se Ele colocou com o Espírito Santo esse amor dentro de nós precisamos amar, porque Deus é amor. E se você não ama, então você não conhece a Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então é nessa comum unidade, na comunidade, é nessa união aqui, é nesse corpo de Cristo, nos relacionamentos uns com os outros, sabe? Que amando o nosso próximo e sendo amado, mas é amando que você é provado, você é sarado, você é curado, você é restaurado. Então quando você enfrenta uma situação de conflito aqui na igreja, eu vou dar uma dica para você, não vem pedir para mim, ô pastor, resolve o conflito lá, porque não sei o quê, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, eu vou contar para o pastor para você ver como que é bom para tosse, e sabe aquelas coisas assim? Eu vou chamar o pastor só para o pastor brigar com ele, para ver como ele, entendeu? Eu vou lá e dou uma chupeta ali para você, e um pirulito. Não podemos mais ser esse tipo de cristão. Então quando você tiver um conflito entre os irmãos, lembra que o nosso padrão de amor é o de Cristo. E Cristo morreu naquela cruz. E Jesus foi para aquela cruz aplaudindo, rindo, feliz da vida. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não! Ele não foi para aquela cruz rindo. Ele não foi para aquela cruz feliz da vida. Uau, eu estou indo para a cruz. Vou morrer. Uhul! Não foi assim que ele foi para a cruz. Ele morreu sabendo que eu e você continuaríamos sendo pecadores, cara. E ele está dizendo que o padrão de amor, ele nos amou mesmo assim. Ele foi na cruz mesmo assim. E no alto daquela cruz ele disse: Pai, perdoa. Perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E Jesus não estava falando para aqueles sacerdotes, não estava falando para aqueles soldados romanos, não estava falando para aqueles que estavam assistindo ele na cruz, ele estava falando, se referindo a mim e você, cara.
Eles não sabem o que faz e perdoa. Então, é esse padrão de amor, como eu amei vocês, que deve ser esse padrão para nós. Então, na sua primeira carta, João vai dizer assim, ó, lá em 1 João 3,16, nisso conhecemos que o amor, vou ler bastante texto agora, tá? Você acompanha comigo na tela. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Meu Deus, cara, eu não consigo avançar aqui, preciso parar. Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Uma pergunta de João aqui. Essa carta aqui é para a igreja, tá? Essa carta aqui não é um artigo para o jornal, a Folha de Jerusalém da época, ou a Folha de Patmos da época. Isso aqui é para a igreja, é uma carta. Filhinhos, versículo 18, não amemos de palavra nem de boca. Essa palavra amor no nosso código de conduta, ela não pode ser uma palavra, sabe, só na nossa boca, mas de ação e em verdade. Meu Deus do céu. Vamos mais, a gente já está apanhando, vamos apanhar mais aqui. Quem quer apanhar aqui da palavra de Deus aqui? Vamos apanhar. Uns 3 aqui, então vamos apanhar junto, irmão, nós 3 aqui. Capítulo 4 agora, versículo 10, diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos com Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu. Então repete comigo, se eu amo a Deus, eu amo o meu irmão. Isso, agora com aqueles que estão empolgados aqui, quem não está comigo. Se eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Então olha de novo para aquele irmão bonito que está do seu lado, e se ele não for bonito, diga para ele do mesmo jeito, disfarça aí, que assim, eu te amo meu irmão. No amor de Cristo, diga eu te amo, cara. No amor de Jesus, vamos aplaudir Jesus, amados. Principalmente quando a gente pede para alguém olhar para o lado, tem gente que, por exemplo, os dois olham para o lado, os dois olham para o lado, tem gente que fica no meio, né? Sim ou não? Aí ninguém olhou, então ele se sente rejeitado. Mas para aqueles que ficaram no meio, quero dizer para você que nós amamos você. Nós também te amamos. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Então nós precisamos entender, amados,
é somente na experiência da igreja, é somente na experiência da comunidade que o Evangelho de Jesus, ele ganha forma, ele ganha densidade na nossa vida. É aqui, na comunidade, que eu mostro que eu sirvo a Deus de verdade, cara. Então é aqui que eu aprendi que Jesus Cristo deu a sua vida por mim, é aqui que Ele me ensina, sabe, a fazer a mesma coisa por aquele que é o meu próximo, que está do meu lado aqui. Então, conviver com essa pessoa implica em amar essa pessoa, e é o amor de Jesus, o amor de Jesus. Sabe, amados, o amor, como muitos pensam, não é colorido, perfeito, bonitinho, onde tudo se encaixa. Já falei isso aqui, o nome disso é Lego. O amor, ele precisa ser vivido. O amor, ele precisa ser, é uma decisão na nossa vida e na nossa história. Então os nossos relacionamentos, sabe, eles trazem uma parcela considerável de sofrimento. Sofrimento porque toda vez que o nosso ego é contrariado, ele sofre. Toda vez que a gente se sente injustiçado, a gente sofre. E você sabe que precisa perdoar, mas não perdoa. Afinal, você sofreu perdas. Você sofreu na moral, na sua reputação. E a gente não quer perdoar por causa disso. Então o nosso ego, ele grita dentro da gente. Ele grita, cara, eu fui injustiçado. Ele sabia, mas ele fez mesmo assim. Ela fez, ela falou mesmo assim. Então, você prefere sair do convívio, não perdoar, a continuar, sabe, amando. E aí a gente cogita, sabe, abandonar os nossos relacionamentos, a ter que amar e perdoar aquela pessoa. E no caminho de amar Jesus como Ele nos ama, sabe, inclui as palavras do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, ele diz assim, ó, não façam por ambição, não façam, nós lemos isso aqui no começo do culto, na abertura desse culto, não façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está dizendo assim para mim e para você, One Hope, sejam as atitudes de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amor faz parte do nosso código. Então, se você prefere não perdoar e não amar como Jesus amou, a palavra é dura, mas não faz sentido você conviver numa comunidade cristã, nem aqui e nem nenhuma outra. Olha como isso é sério. E eu não estou falando isso apontando para a igreja, estou falando isso para mim mesmo. Essa palavra, ela dói em mim. Sejam as atitudes de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu não vivo mais pelos meus próprios interesses, mas pelos interesses dos outros. Então como seria se a gente priorizasse o interesse dos outros? Como seria a nossa igreja se nós aqui buscássemos, sabe, se nós não buscássemos melhor o nosso próprio interesse, mas o que é dos outros? Sabe, eu vejo pela palavra de Deus que Jesus se importava com as pessoas, e nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus, amém? Então os discípulos de Jesus, eles são marcados por esse amor. Então esses discípulos aqui, nós somos discípulos daquele que andou por toda parte fazendo bem. Tiago vai dizer,
4,17, pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O que Tiago está dizendo? Ele está querendo dizer aqui, ó, que o contrário do amor não é ódio, o contrário do amor aqui é indiferença. Quem é indiferente, peca. Então eu não posso ser indiferente, eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que andar no mesmo caminho de Jesus. Então a vida do outro me interessa sim. A vida do outro me interessa sim, mas com amor genuíno. Sabe, Jesus não se importava com a circunstância, ele se importava sempre com as pessoas. Você conhece a Bíblia, você conhece a sua Bíblia, Jesus tocava as pessoas intocáveis, ele andava com pessoas que aparentemente ninguém queria andar, Jesus falava com mulheres, e muitas dessas mulheres eram prostitutas ou adúlteras. Jesus tocava pessoas que ninguém queria tocar, especialmente leprosos. Jesus convidava homens de reputação duvidosa para jantar. Jesus convidou, inclusive, chamou um dos caras para ser um dos 12, né, um dos seus discípulos. Ele chamou um cara que era Zelote, Simão Zelote. Esse cara era um radical extremista da lei. Jesus, sabe, ele falou com fariseu, ele chamou centurião, ele sentou com mulher samaritana, com Maria, com Zaqueu, com tantos outros. Jesus se importava com as pessoas. Jesus se importava com as pessoas. Esse é o caminho de Jesus. Ou seja, o Evangelho de Jesus que faz sentido para nós, é o Evangelho de Jesus, é a palavra de Deus que nos ensina a amar, e esse amor tem que fazer parte dessa estrutura, dessa igreja, dessa comunidade, do nosso código aqui. O Evangelho que cremos, amados, é aquele que diz que a maior experiência com Deus é aquela experiência de amar, a experiência possível, aquela que eu tenho experiência com o meu próximo, que eu amo o meu próximo. Então, se eu entendi bem esse Evangelho aqui, não há experiência maior com Deus do que a experiência de amar o próximo. Não há. Sinto dizer. Sabe, algumas vezes eu já me perguntei, cara, será que tem gente que me ama de verdade? Ou é só puxa-saco? Ou é só ajulador? Será que tem gente que me ama de verdade? Será que alguém me ama com amor sacrificial? De verdade? Ou será que ela só me ama enquanto ela recebe algo em troca? Porque a partir do momento que ela não receber nada em troca, ela deixa de me amar. Eu já pensei nisso. Mas um dia, pensando nisso, o Espírito Santo falou no meu coração algo tão profundo, que eu apanhei tanto, e Deus falou para mim assim, não é essa a forma de pensar. Será que alguém te ama? Por que eles estão fazendo isso? Por que ela fez isso? Por que ele fez isso? Não. Essa não é a pergunta certa. A pergunta para mim é, será que eu de fato amo? Será que eu amo você? Será que eu amo meu próximo a ponto de eu me entregar em amor por você e conviver com você e me entregar por você e amar você independente daquilo que você faz por mim? É sobre isso. É sobre isso. Será que eu me entrego? Sabe, será que eu sou capaz de amar alguém a ponto de me sacrificar por essa pessoa? Eu já estou caminhando para o fim. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo lá, de 1 Coríntios 13, ele vai dizer assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu... Mas se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado,
Se eu não tiver amor, nada disso me valerá. E aí ele explica um pouco mais, ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça. Bem feito, bem feito. Tem que quebrar a cara mesmo. Eu falei, não falei que é quebrar a cara? Não. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Repete comigo: tudo suporta. De novo: tudo suporta. Essa palavra suportar não é assim: que saco, estou te suportando, hein, Rob? Meu, um saco conviver com você, então não suporto mais o Rob, mas vou. Não é esse tipo de suporte. Eu suporto aquele que carrega nos ombros, é aquele que carrega nas costas. Não, tá difícil aí, Rob, eu vou aguentar você, cara, eu suporto você, vou ajudar você até você estar em condições reais de caminhar de novo. Suporto você, eu sou um suporte para você. Você vai cair, o cara vai cair. Então eu ia cair, mas esse púlpito aqui, eu quase caí de verdade. Eu ia cair, mas esse púlpito é um suporte para mim. Então ele é um suporte. Eu não caio. Então, para encerrar aqui, amados, nós experimentamos Deus nas nossas relações de amor, não de paixão, não de coleguismo. Nós não experimentamos Deus enquanto o outro faz tudo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim, para eu me sentir bem. Não. Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém por dó. Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém, sabe? Por coleguismo. Não, Jesus, ele amava aquela pessoa. Jesus não tinha dó de ninguém. Jesus tinha compaixão. Compaixão. Então o evangelho que faz sentido para nós, que faz parte de como nós estamos escrevendo uma história nessa cidade, e como nós vemos a igreja, como nós entendemos a igreja. Esse é um convite para nós hoje aqui. Não desvie sua atenção. Não desvie sua atenção. Porque essa palavra é um convite para nós. E mais que um convite, ela é um desafio para nós. Porque o evangelho que faz sentido é o evangelho do amor. Amar com o amor que Ele ama. Crendo que o mesmo amor foi derramado sobre as pessoas com quem eu convivo, aqui na minha igreja. Isso é cristianismo, cara. Cristianismo não é um relacionamento com Deus só com boas intenções. Não, cristianismo é a experiência de amor. E é aqui dentro dessa igreja, nessa comunidade, que nós somos aperfeiçoados. São nessas relações de amor que nós ficamos sabendo se tem alguém que está doente, se tem alguém enfermo. É aqui dentro, nessas relações de amor, que nós sabemos se tem uma família que está brigando, se tem alguém que está em depressão, se tem alguém aqui que está passando por necessidade, se tem alguém que está envolvido com vícios, se tem alguém que está passando dificuldade. É aqui que a gente fica sabendo. Sabe por quê? Porque nós estamos nos aperfeiçoando, conhecendo as pessoas em amor. Mas isso não é da minha conta. É da minha conta, sim. É da sua conta, sim. Então Paulo diz lá aos Romanos de novo, Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E é por isso que eu quero orar nessa manhã com você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar porque o apóstolo Paulo está dizendo que esse amor não é algo que é uma decisão que a gente toma. É uma decisão sim, mas não é algo que a gente faz por nós, pela nossa carne. Mas esse amor, ele é uma experiência do derramamento
do Espírito Santo em nós. Esse amor, ele é uma experiência do derramar do Espírito Santo nas nossas vidas. É pelo Espírito, Deus derramou esse amor. Então que a nossa oração nessa manhã, nesse tempo, nessa nova estação, seja: Deus, isso tem que acontecer na minha igreja. Deus, isso tem que acontecer na minha vida. Senhor, o Teu Evangelho não é abstrato. Senhor, o Teu Evangelho é um caminho de amor. Me ajuda a andar nesse caminho de amor sem interesse. Abre os meus olhos para que eu possa ver o meu próximo. Me encha da compaixão, mas essa compaixão que ela é de dentro das nossas entranhas, de dentro do nosso coração. Que esse amor, que essa compaixão, a mesma compaixão que Jesus tinha daquele povo que estava sem pastor, que eram ovelhas sem pastor, que essa mesma compaixão possa estar em nós, e que Deus nos dê, como igreja, a experiência de amar, que o Senhor abra os nossos olhos, que essa seja a nossa oração, que essa seja o desejo que arda no nosso coração, que nós não possamos só expressar e dizer eu quero amar, não, mas que nós possamos desejar, que nós possamos dizer eu quero amar como Cristo me amou, e que nós possamos amar todos aqueles que estão à nossa volta, e que todos aqueles que estão à nossa volta saibam, conheçam que nós sim somos discípulos de Jesus, não de Moisés, porque nós amamos uns aos outros como Cristo nos amou. E essa deve ser a realidade da nossa comunidade, da nossa igreja. Somos uma igreja que ela é movida pelo Espírito, que o derramado Espírito está em nós, que é fruto do Espírito em nós. Pai querido, nós oramos nessa manhã que o Teu Espírito Santo sopre sobre essa igreja, sopre sobre nós com esse amor que é derramado do céu, que é derramado da parte do céu, da parte de Deus sobre as nossas vidas. Deus, derrama desse amor nessa comunidade, derrama desse amor nessa igreja, enche os corações dos Teus filhos aqui, que nós possamos entrar nessa estação, ó Pai, cheios do Teu Espírito e entendendo, ó Pai, que o Evangelho que faz sentido para nós é o Evangelho que se estabelece através das experiências de amor. Pai, derrama do Teu amor, derrama do Teu Espírito sobre cada um de nós, e nós possamos ter nas experiências de convivência uns com os outros, essa experiência de amar e ser amado, um amor sacrificial, um amor que se entrega. Pai, não mais que venhamos a pensar, será que eu sou amado? Não, mas que o nosso pensamento seja, Senhor, me dá esse entendimento na Sua palavra, para que eu possa amar o meu próximo, para que eu possa amar, para que eu possa perdoar, mas um perdão genuíno, um perdão que se entrega de verdade. Deus, nós falamos aqui nessa manhã sobre um código de conduta, um código que abre portas para essa igreja nessa cidade, abre portas através do amor, abre portas do Evangelho através do amor. Que o amor seja a chave, que ela seja um código que vai destravar aquilo que o Senhor tem para esse bairro, para a Serra Alta, para São Bento do Sul, para essa cidade. Ei, derrama, Senhor, derrama, Pai, derrama desse amor sobre essa casa, derrama desse amor sobre essa igreja, que esse amor seja parte da nossa cultura, seja parte da nossa identidade, do nosso DNA. Ei. Assim nós oramos, assim nós cremos, assim nós desejamos que sejamos conhecidos nessa cidade por uma comunidade de discípulos de Jesus que ama como Jesus amou. Vamos colocar de pé, vamos adorá-lo. Quero pedir para os diáconos tomarem posição para a ceia. Vamos adorá-lo.
tem sido tão, tão bom pra mim. Vamos adorá-lo. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Eu quero que você agora, onde você está, Tão, tão bom. se puder colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor Jesus, me ensina, derrama do teu Espírito sobre mim e me ensina a amar como o Senhor me ama. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor, de verdade, põe a mão no seu coração, faz algo profético aí, vai. Isso. Ó, pega a sua mãozinha aqui assim, ó, faz assim, ó. Isso, põe aqui, ó. Mão no coração. Diga: Senhor, me ensina a amar. Feche os teus olhos, diga isso a Ele: Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar. Me ensina a amar como o Senhor me ama. Tu tens sido tão bom para mim. O Senhor tem sido tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Ah, que impressionante, infinito, ousado. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Ah, Ele tem sido tão bom, amado. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, Cara, tudo pagou por mim. nós não tínhamos valor que pudesse pagar e Ele pagou. Tu tens sido tão, tão bom. É esse amor que nós queremos. É esse amor que nós queremos. Não só que recebemos, mas que queremos dar para o nosso próximo. Nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor De olhos fechados. De olhos fechados. Eu quero fazer mais uma oração com você. De olhos fechados, eu queria que você repetisse essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã, eu entendi que o Senhor veio a essa terra, morreu morte de cruz, morreu por mim, pelos meus pecados, mas o Senhor ressuscitou. E vivo está, para que eu também possa ter vida. O Senhor me perdoou, perdoou os meus pecados. Então hoje, eu recebo esse amor e te faço o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Hoje eu sou teu e tu és meu. Para a glória de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. De olhos fechados. Há alguém aqui, todos de olhos fechados. Há alguém aqui nessa manhã que fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo o amor de Jesus naquela cruz. Há alguém aqui que entregou sua vida a Jesus e fez essa oração pela primeira vez? Só levante a sua mão bem alto, eu quero ver onde você está.
Isso, levante sua mão bem alto, que eu possa ver você. Você que levantou a sua mão, fica com a mão levantada. Alguém que é daqui da igreja, que é membro aqui da igreja, chega perto dessa pessoa, dê um abraço nela. Diga: Jesus te ama. Isso, vá até essa pessoa, diga: Jesus te ama, dê um abraço nela. Eu quero orar para essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui como igreja. Nós aqui recebemos os teus filhos. Nós aqui recebemos como parte da família aqueles que hoje se entregaram a Ti, Te reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, nós Te louvamos por essas vidas que foram entregues hoje aqui, porque hoje há alegria nos céus, há festa nos céus quando um pecador se arrepende, quando ele confessa os seus pecados e Te reconhece como Senhor e Salvador. E nós como igreja também celebramos e damos as boas-vindas, ó Pai, àqueles que hoje receberam a Ti como Senhor e Salvador. Vamos aplaudir Jesus por essas vidas. A festa no céu e a festa aqui nessa igreja. Vamos aplaudir Jesus de verdade. Faz um barulho aí, igreja. Faz um barulho aí. Acende a luz para mim, acende a luz para mim. Isso. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu quero ler um texto com você. Você que entregou sua vida, permaneça de pé. Você que entregou sua vida para Jesus. E todos os demais que já são irmãos aqui, o da família, membros da casa. Eu quero dizer para você que você pode e deve participar da ceia junto conosco. E eu quero ler um texto. O que é a ceia? A ceia é um momento, é um memorial. É um memorial porque ela traz à memória aquilo que Cristo fez por nós, que justamente que nós pregamos hoje aqui. Ele entregou a sua vida por nós, uma cruz do Calvário, e nós aqui estamos aqui trazendo à memória aquilo que Ele fez por nós, e hoje nós somos parte desse corpo, nós discernimos esse corpo. O que é o corpo? O corpo de Cristo é a igreja, nós fazemos parte desse corpo, discernimos, nós temos entendimento nisso. Então nós celebramos uns com os outros, temos comunhão uns com os outros até que Ele venha. Nós depois vamos continuar essa comunhão, depois da ceia nós vamos almoçar juntos. Então o meu pedido para você, se você não trouxe a sua carne, não tem problema, almoça junto com a gente divide, eu divido a minha com você, não tem problema não, senta na minha mesa, nós vamos dividir isso aqui, amém, amados, amém? Então a gente divide. Mas eu queria muito ter esse tempo de comunhão com você após o término desse culto, amém? Então eu quero ler um texto aqui da carta de Paulo, fazendo referência à ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós somos aqueles que discernem o corpo, amém, amados? Amém? Por isso você vai receber os elementos. Eu quero orar pelos elementos aqui. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, nós consagramos, Senhor, esses elementos, esse pão, esse cálice que está sendo entregue a Ti, nós consagramos a Ti. Esse pão que representa o Seu corpo, que foi partido por nós, foi moído por nós. Cada pedaço aqui desse pão representa cada um que está aqui. Da mesma forma, Senhor, esse cálice, esse suco, Senhor, de uva, que representa aqui o Seu sangue que verteu naquela cruz do Calvário, que nos perdoou os nossos pecados e nos deu livre acesso ao entendimento daquilo que nós temos e que somos, que recebemos de Ti, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós nos alegramos por esse privilégio, em nome de Jesus, amém? Você vai receber a ceia, nós vamos adorar o Senhor. Não coma, não beba isoladamente, nós vamos comer e beber todos juntos, amém? Espere, todos vão receber e a gente vai comer e beber todos juntos. Vamos adorá-lo? Antes
eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Vamos adorar a igreja, vamos adorá-lo? Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Todos receberam? Se alguém não recebeu, sinaliza para mim. Aqui, ó. A da Camila não recebeu. Mais alguém? Alguém não recebeu? Faz sinalzinho para mim aqui. Se alguém não recebeu, sinaliza lá atrás. Todo mundo recebeu. Glória a Deus. Então, com alegria, coma do pão. Agora, com cuidado, abra o seu cálice. Vou esperar todos abrirem. Amém? Então, com alegria, beba do cálice. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar. Traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Dê a mão para quem está do seu lado. Dê a mão para quem está do seu lado. Fecha corredor. Fecha corredor. Isso. Galera lá, dê a mão. Ó, junta lá, Natan. Junta com o povo lá, com as crianças lá. Isso. Lá atrás, na mesa de som. Todo mundo de mão dada aqui. Todo mundo de mão dada. Faz parte do nosso código. O amor faz parte do nosso código. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo da promessa seja com cada um de nós, até que Ele venha. Como servo e sacerdote de Deus vivo, eu abençoo você. Que nós possamos ser a expressão viva, verdadeira, na prática, genuína, do amor de Deus derramado em nós, pelo Espírito Santo, através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e te guarde, te dê uma semana maravilhosa, poderosa e testemunha do amor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço que está do seu lado, diga: eu te amo.